Oi pessoal, aqui quem fala é o Lucas, eu sou aluno do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, da disciplina de Sistemas de Energia, do professor Saldanha. O objetivo desse vídeo é tratar o estudo dirigido de número 8, cujo tema é o módulo 8 do PRODIST. Então eu vou apresentar um resumo sobre QEE, que é a qualidade de energia elétrica. Então vamos lá. Primeiramente, antes de eu falar do módulo 8 do PRODIST, eu gostaria de dizer o que é o PRODIST, tá certo? E qualquer coisa que eu estiver falando nesse estudo dirigido de hoje, a referência é o próprio site da aneel.gov.br barra PRODIST, como vocês podem ver aqui na parte inferior da nossa tela. Então, o PRODIST, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, são procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, né? Por isso vem a sigla aí PRODIST, de procedimentos de distribuição. Então são documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia, tá certo? No momento que é acessado o site anel.gov.br/prodist, é possível notar que esse documento é organizado em 11 módulos, só que o módulo que a gente vai dar atenção nesse estudo dirigido é o módulo de número 8, que está aqui destacado em vermelho, qualidade da energia elétrica. Nesse documento, ele contém quais são os procedimentos para parametrizar o desempenho das distribuidoras de energia. A versão vigente, ela é de 1º de janeiro desse ano, que eu gravo o vídeo, no ano de 2021, e ele é dividido em 4 subseções, tá certo? Ele tem a subseção de introdução, a seção de qualidade de produto, que é onde nós vamos iniciar o nosso estudo, né, que indica se a energia que chega à sua casa está na tensão correta, sem falhas ou perturbações. Nós vamos entrar em detalhes logo mais. Então, além dessas duas subseções de introdução e qualidade de produto, temos a qualidade do serviço e a qualidade do tratamento de reclamações. Tá certo? Essa é a maneira que é organizada, que é parametrizada o desempenho das distribuidoras. Então, começando aqui na qualidade do produto, eu gostaria de destacar duas páginas específicas. Eu vou estar fazendo isso ao longo desse estudo dirigido, porque não dá para a gente passar, né, fazer a leitura detalhada das 88 páginas, tá certo? Não caberia num único vídeo. Então eu vou destacar os principais pontos. Então, quando eu vou compartilhar aqui o documento nesse momento. Então tá aqui, vocês podem ver que esse documento contém 88 páginas. E o documento de vigência desse ano, ele faz parte da revisão de número 12, tá certo? Então já houveram outras revisões, praticamente a cada ano, se a gente olhar aqui a data de vigência de cada documento, e aqui o motivo de cada uma dessas revisões, tá certo? Então aqui, ó, essa é a organização do módulo que eu disse agora mesmo. Introdução, qualidade de produto, qualidade do serviço e qualidade do tratamento das reclamações. Aqui, ó, a partir dessa página de número 6, é possível ver que a qualidade do produto ela tem alguns fenômenos que são tratados e são subdivididos em regime permanente ou regime transitório, né? Então aqui no regime permanente nós temos tensão em regime permanente, fator de potência, harmônicos, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão e variação de frequência.
E no regime transitório, nós temos a variação de tensão de curta duração, né? VTCD, certo? É uma sigla, é a maneira como é um parâmetro de nomenclatura, né, do PRODIST. Então, começando aqui pelo regime permanente, né, tensão em regime permanente, é aquela tensão que está sendo fornecida constantemente para o cliente, né, para a unidade consumidora. Então, essa parte do PRODIST é muito importante, porque no momento que é aferida a tensão, né, você não vai saber simplesmente se ela é 127 volts ou 220, mas sim com o estudo desse documento é possível identificar e classificar se a tensão que foi aferida ela está numa faixa adequada, certo? Ou se ela está numa faixa precária ou até mesmo numa faixa crítica, que eu vou demonstrar aqui no documento, certo? Então, para isso, essa subdivisão de faixas, né, em adequada, precária ou crítica, está aqui na página 7 de 88, no tópico 2.3.1, item C, que está aqui, ó, logo adiante. 2.3.1, item C. Então, está aqui, ó, com relação aos valores de referências. Está aqui, ó. Para cada tensão de referência, as leituras a ela associadas classificam-se em três categorias: adequadas, precárias ou críticas, baseando-se no afastamento do valor de tensão de leitura em relação à tensão de referência. Então, a gente tem, por exemplo, a tensão de referência lá, o 110, o 127 ou 220, e tem uma faixa de classificação, tá certo? Nós temos um gráfico, uma figura aqui, ó, das faixas de tensão em relação à referência, né, com algumas siglas aqui que são identificadas logo na sequência, né? Por exemplo, o TR, tensão de referência, faixa adequada de tensão, faixa crítica de tensão e por aí vai. Esse gráfico aqui está na página 9 do documento e também as páginas 42 e 43. Deixa eu avançar um pouco aqui. Aqui, ó, na página 42, nós também temos a faixa de variação da tensão, né? E a classificação, se é crítica, precária ou adequada. Temos isso na forma de tabela, na página 42 e também na página 43, tá certo? Mas para a gente não ficar, de certa forma, preso, para ficar mais visual, né? Esse estudo dirigido, eu gostaria de utilizar nesse momento essa espécie de gráfico aqui, né, de representação das faixas de classificação que está nesse PDF 9, 42 e 43 que eu acabei de passar rapidamente aqui no documento. Quem fez a tradução daquelas tabelas para essa figura aqui foi o engenheiro Fábio Dias, tá certo? Que ele faz um estudo relacionado a esse módulo do PRODIST. Então eu estou utilizando essa figura do engenheiro Fábio, tá certo? Então aqui ó, nós podemos ver que para uma tensão de referência de 127, nós temos uma faixa de variação em que a gente pode considerar isso como adequado, que está localizado entre 117 volts e 133 volts, tá certo? Pode ser também identificado como precário inf, que é de precário inferior, ou precário sup, que é de superior. Se tiver de 135 volts para cima, é precário superior. Se tiver de 110 volts para baixo, é precário inferior. E também temos o crítico superior, certo? Que é acima, muito acima dessa faixa, e também o crítico inferior. E o que acontece? Quando é notado que está acima de 135 volts, que seria o crítico superior aqui, o equipamento do cliente pode já estar queimando, ou se ele estiver abaixo de 110, que é abaixo do precário inferior, o equipamento pode até não funcionar, né? Então, das duas maneiras, a gente tem um problema aí. E essa mesma análise, analogamente, é válida
para tensão de referência de 120 volts ou também para 3,8 kV, tá certo? Então, meus agradecimentos aí ao engenheiro Fábio, que fez essa tradução para nós. Nós também temos indicadores individuais e indicadores globais, que serão apresentados na página 9 e também na página 51. Temos uma como eu posso dizer, uma forma de representar graficamente os procedimentos bem legal que eu queria dar uma passada aqui também. Então, esses indicadores individuais, eles medem o desempenho de cada unidade consumidora. Deixa eu voltar aqui para o documento novamente, para a página 9, certo? Esse estudo dirigido, como ele é mais teórico, eu preciso mesmo ficar indo e voltando no documento, ele não tem como fazer tantas figuras assim, tá certo? Mas é um estudo bem importante. Voltando aqui, né, para os indicadores individuais. A gente consegue ver os indicadores individuais a partir da página 9, no tópico 2.5.1.1. Eu gostaria de fazer a leitura e um comentário aqui. Então, por exemplo, o conjunto de leituras para gerar os indicadores individuais deve compreender o registro de 1008 leituras válidas obtidas em intervalos consecutivos, período de integralização, de 10 minutos cada, salvo as que eventualmente sejam expurgadas conforme o item 9.1.6.2, no intuito de se obter 1008 leituras válidas, intervalos adicionais devem ser agregados, sempre consecutivamente, tá? Então, isso é o que está falando esse item 2.5.1.1. O que ele está querendo dizer? Que é feita uma leitura a cada 10 minutos e tem que ter 1008 leituras válidas consecutivas, tá certo? Então, se nós pegarmos a nossa calculadora, uma leitura a cada 10 minutos. Então, em uma hora, 6 leituras são feitas, né? Que são 10 vezes 6 dá 60 minutos. Então, nós temos 6 leituras a cada hora. Um dia tem 24 horas, então nós concluímos que em um dia temos 144 leituras. E a gente precisa de 1008 leituras. Se a gente dividir 1008 leituras por 144, seria necessário 7 dias para ter 1008 leituras de 10 em 10 minutos. Mas tem um porém aqui nesse item, né? Intervalos adicionais devem ser agregados sempre consecutivamente, né? Porque pode ter uma eventual falha. Então, eles provavelmente é usado um artifício de, ao invés de se colocar 7 dias para ter as 1008 leituras cravado ali, né, certinho, utilizar um dia a mais, né? Usar 8 dias para ter garantidamente as 1008 leituras, tá certo? E esse valor de 1008 leituras válidas, ele vai estar associado a um parâmetro aqui, ó, ao denominador desse parâmetro DRP, que é o índice de duração relativa, tá certo? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Após a obtenção do conjunto de leituras válidas, devem ser calculadas o índice de duração relativa da transgressão para tensão precária, que ele chama de DRP, e o para tensão crítica, DRC, de acordo com as seguintes expressões. Então, esse valor de 1008 leituras válidas vai servir como base, né, como denominador, para calcular esses dois parâmetros aqui do documento, certo? Antes de eu ir para o PDF 51, isso.
Dando sequência aqui nesses parâmetros, né, além desses dois que nós já mostramos, DRC, também temos um parâmetro chamado de DIC, que significa duração de interrupção individual por unidade consumidora. E o que isso significa? Quanto tempo a unidade consumidora ficou sem energia elétrica. E também esse parâmetro e todos os outros tem no documento a maneira como é feito o cálculo, tá certo? Então, para saber o tempo que a unidade consumidora ficou sem energia elétrica, tem uma expressão aqui na página 51 de 88 do módulo 8 do PRODIGI, tá certo? É o somatório de 1 a n de t de i, tá certo? E tem a identificação de cada um desses parâmetros do cálculo aqui, certo? Outro parâmetro é o FIC, que é a frequência de interrupção individual por unidade consumidora. Então, se tratando de frequência, né, de interrupção, é o número de vezes que a energia foi interrompida na unidade consumidora, tá certo? E também tem como fazer o cálculo. No caso, FIC é igual a N. Deixa eu ver se eu acho aqui se está antes ou depois. A nomenclatura que ele utilizou para o N. Tá aqui, ó. N é o número de interrupções da unidade consumidora ou ponto de conexão considerada no período de apuração, tá certo? E aproveitando aqui, ó, o T de I, que a gente acabou de utilizar para demonstrar o DIC, tá aqui, ó, é o tempo de duração da interrupção. Então é o somatório desses tempos, né, para calcular a duração de interrupção individual, tá certo? Outros parâmetros. Nós temos o DMIC, né? DMIC, que é a duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora. E o que significa isso? Né? É o tempo máximo de interrupção contínua de energia numa unidade consumidora. Tá certo? Então, por exemplo, ficou lá 20 minutos sem energia na residência. Certo? Vamos ver aqui se tem a maneira de calcular o DMIC. Também tem. Então tá aqui, ó. É T de I max, certo? Outro parâmetro é o DIC-RI, DIC-RI, certo? Que tá aqui, ó, logo na sequência, o item D. Ele é a duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora. O que significa isso? Vamos traduzir. Significa que é o tempo de cada interrupção que houve em um dia crítico. Mas o que é um dia crítico, Lucas? Um dia crítico é aquele em que houveram muitas ocorrências emergenciais, tá certo? E aqui, como eu disse, também tem a maneira de calcular cada um desses parâmetros, né? E o significado de cada um desses itens, tá certo? Eu gostaria de apontar também o PDF 51, deixa eu ver, já mostrei, PDF 51, estou confundindo com o próximo item provavelmente. Mas vamos lá. Além desses indicadores individuais que eu mostrei aqui, que são 4, o DIC, o FIC, o DMIC e o DIC-RI, nós temos também indicadores de desempenho globais, tá certo? Que são 2 indicadores de qualidade no fornecimento da energia elétrica. Para esses indicadores, nós temos o DEC, que significa duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, e significa que esse DEC informa quanto tempo, em média, o consumidor ficou sem energia. E além do DEC, nós temos também o FEC, tá certo? Que não é a parte de correção de erro que a gente estuda em telecomunicações, não, né? Que é o Forward Error Correction, não. Isso aqui é frequência equivalente de interrupção, em português mesmo, por unidade consumidora, certo? E esse FEC indica quantas vezes faltou energia num determinado período. Tá? Todo ano, a ANEEL define valores máximos, tanto de FEC como de DEC, que cada distribuidora pode ter.
Esses indicadores eles vão medir o desempenho das distribuidoras e esse desempenho de cada distribuidora pode ser usado para fazer uma comparação entre elas, tá certo? E caso o consumidor não seja atendido, né, caso a distribuidora não cumpra com o indicador individual, quais são eles? O DIC, o FIC, o DMIC e o DIC-RI, caso a distribuidora não cumpra com esses indicadores, o consumidor ele deve ser compensado financeiramente, tá certo? E essa compensação financeira acontece por meio de um desconto na fatura de energia, tá certo? Na conta de luz aí. Dando continuidade, agora tratando de qualidade de serviço, o que significa, né, a qualidade de serviço? A qualidade do serviço está relacionada ao controle das interrupções do fornecimento e do atendimento às ocorrências emergenciais. E aqui eu também destaquei 3 páginas do módulo 8 do PRODIST, que é a página 40, 50 e 84. Então vamos dar início aqui à página 40. Na página 40, nós temos mais uma definição, né, porque a página 40 é a primeira página do assunto qualidade de serviço, tá certo? E aqui está definido quais são os estudos específicos da qualidade de energia elétrica para acesso aos sistemas de distribuição. Então aqui o primeiro item está dizendo que os estudos específicos de qualidade da energia elétrica deverão avaliar o potencial de impacto da conexão e operação do acessante. O segundo item diz que é obrigatória a realização dos estudos no caso de acessante potencialmente perturbador. O próximo item diz que a distribuidora deve definir os tipos de instalações elétricas potencialmente perturbadoras. Na sequência, as conclusões desses estudos ou recomendações deverão constar no parecer de acesso. Caso se verifique nos estudos específicos que há problema na qualidade de energia elétrica, a instalação dos equipamentos de correção ou outras adequações necessárias deverão ser providenciadas pelo acessante e/ou acessado, tá certo? E por fim, está aqui que os requisitos e procedimentos para fins de acesso ao sistema de distribuição deverão observar o módulo 3 do PRODIST. E só por curiosidade, vamos retornar aqui no início da nossa apresentação e ver o módulo 3. Realmente, ó, é o acesso ao sistema de distribuição. Tá certo? Então é bem legal a maneira como está organizado os módulos aqui, né? Ajuda bem. Outra página que eu gostaria de destacar para a parte de qualidade de serviço é a página 50, que está aqui, ó. Essa, tinha fugido a palavra na hora, mas agora voltou, né? É uma espécie de fluxograma, né? Que nesse caso aqui trata do processo de apuração e avaliação dos tempos das ocorrências emergenciais. Então, é uma maneira gráfica de representar como ocorre toda essa apuração, né? Então, nós temos aqui ó, a distribuidora, a ANEEL e os produtos gerados, certo? E qual é a sequência? Então, por exemplo, aqui, ó, necessidade de avaliação dos indicadores de tempo das ocorrências emergenciais. Então, no mês de apuração é feita uma coleta de dados, apuração e expurgo das ocorrências não consideradas. Aí, até o último dia útil do mês seguinte à apuração, é feito o cálculo dos indicadores de tempo, uma avaliação, registro e armazenamento. Esses dados são enviados para a Anatel, para a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nada a ver com a Agência Nacional de Telecomunicações, peço perdão aí. A ANEEL recebe esses indicadores e é feita uma avaliação do desempenho do distribuidor, tá certo? E também, quando é feito esse envio de dados para a ANEEL, acontece a continuação do processo após o mês seguinte de apuração, certo? E aqui nós temos quais são os produtos gerados.
os indicadores e a avaliação de desempenho da distribuidora, tá certo? A outra página que eu gostaria de mostrar com relação à qualidade de serviço é a página 84, já é aqui para o final, né? Como a qualidade de serviço está relacionada ao controle das interrupções, nós conseguimos ver aqui na página 84, que é o anexo 2, a lista de fatos geradores, né, separado por origem, se a origem é interna ou se é de origem externa. Então, no caso da origem interna, nós temos interrupção que são programadas e não programadas. E na externa também, programada e não programada. A causa da programada pode ser para manutenção, né, que é uma interrupção programada para manutenção, ou para alteração. E também temos os detalhes, pode ser alteração para ampliação ou para melhoria, e a manutenção pode ser corretiva ou preventiva, certo? Quando é não programada, a gente tem várias causas, né? Pode ser meio ambiente, terceiros, falha operacional ou próprias do sistema. E aqui a descrição de cada uma, por exemplo, com relação ao meio ambiente, pode estar relacionado a uma inundação, um incêndio, certo? Vento, descarga atmosférica e por aí vai. Ainda sobre interrupções não programadas causadas por terceiros, pode estar relacionada, por exemplo, ao vandalismo ou a algum acidente. Falha operacional pode ser um serviço mal executado, um acidente ou erro de operação, e próprias do sistema pode ser subtensão, sobretensão, sobrecarga ou desligamento para manutenção emergencial, né? Também é uma coisa que não é programada. E quando a interrupção é causada por fatores externos, não tem nada programado, né? E para as não programadas, tá como próprias dos sistemas, né? Que é a atuação do Sistema Especial de Proteção, o CEP, ou outros detalhes que não puderam ser reclassificados, tá certo? Então é isso que trata a parte de qualidade de serviço. E por fim, nós podemos prosseguir com a qualidade do tratamento de reclamações, que estão nas 3 últimas páginas do documento do módulo 8 do PRODIST. Então a página 86 é a primeira página desse assunto, de qualidade do tratamento de reclamações, que está relacionada à maneira como é feito o atendimento aos consumidores, tá certo? E para isso é feito um agrupamento, né, a 3 grupos e é aplicada uma metodologia com limites de FAIR, né, que é a frequência de equivalente de reclamações, tá certo? Então, as distribuidoras elas são agrupadas para fazer essa avaliação por aquelas que têm mais de 400 mil unidades consumidoras, para as que têm mais de 60 mil até 400 mil unidades consumidoras, e o último grupo são as distribuidoras que têm até 60 mil unidades consumidoras, tá certo? Então é feita uma avaliação dessa frequência de reclamações para garantir a qualidade de atendimento ao consumidor. Para a gente concluir, né, para finalizar, eu gostaria de dizer que todas as revisões no módulo 8, as revisões do módulo 8, nós vimos no início desse estudo dirigido, vou voltar aqui, ó, tá aqui o motivo de cada uma das revisões, a data, a resolução normativa, a data de vigência, tudo detalhado, né, o número de cada uma dessas revisões. Elas acontecem para que o valor da tarifa de energia esteja mais correlacionado com a qualidade da energia que é percebida pelo consumidor. Então, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado nesse estudo dirigido de número 8 e até a próxima oportunidade. Até mais!